Buenas galera, tudo bom? Sou o Rodrigo Bueno e no vídeo de hoje a gente vai ver um método diferente de se fazer costelinha. Sous vide e defumação. Defumação ou sous vide? Qual é o melhor? Bora pro vídeo. Bom, só para explicar um pouquinho pra galera que não conhece, sous vide é um processo onde a gente embala a carne a vácuo, mergulha ela, existem maneiras de se fazer sous vide, mas mergulha ela e deixa ela é um termocirculador, onde ele mantém a água numa certa temperatura e a carne fica assando dentro daquela água numa temperatura controlada. Então, sous vide, mais ou menos, falando assim bem resumidamente, isso é um sous vide, é fazer o sous vide na carne. Existem outros tipos de sous vide, tem uns que poderia considerar sous vide, deixar a carne no vapor, colocar ela num forno combinado com uma temperatura controlada e um vapor controlado, e aí deixar essa carne lá dentro. Também a gente pode deixar a carne embalada a vácuo nessa umidade, nesse vapor, que o plástico não vai derreter, é um plástico específico para esse tipo de coisa, e a gente pode fazer isso. Então, só para a gente ficar aí alinhados com o que seria o sous vide. Secret that sous viding ribs makes them way better than traditional. Bonita. I've done multiple tests where I compare smoked and then sous vided ribs. Esse cara aqui fez vários testes, testando sous vide antes, né? Pegando ela e fazendo sous vide primeiro e depois defumando, ou defumando e depois levando ela para o sous vide. Smoking and then sous viding, or sous viding and then smoking? We're going to find out in this video, so let's get smoking. Quick review of the research first. A lot of people think that smoking and then sous viding is the superior way to go because... Ele está fazendo aqui algumas considerações. Muitas pessoas acreditam que defumar e fazer sous vide é a melhor maneira. Because there's this myth that's very popular out there that meat stops taking on smoke flavor after it gets warm. So after about... Que existe um mito que diz que a carne para de absorver a fumaça depois que ela está aquecida. About 140 degrees Fahrenheit. 140 Fahrenheit, que o nosso Darth Vader aqui do Fahrenheit vai colocar na tela aí. As the myth goes, the meat will no longer absorb any smoke flavor. Seria uma temperatura que a carne não absorveria mais a fumaça. But that's not necessarily true. Mas não é verdade. Cuisine, as long as the surface of the meat stays moist, it will absorb smoke. And according to meat... Segundo a fonte ali que ele falou, enquanto a carne estiver úmida, ela vai absorver umidade. Enquanto ela estiver úmida, ela vai absorver fumaça. Meat does not have a window for... E segundo o Meathead, né, que é um estudioso aqui da ciência da carne, enquanto que não existe uma janela de absorção de fumaça, que ela absorve enquanto ela está fria, né, enquanto ela está mais fria, e enquanto ela está úmida. As long as the meat is moist and you're continually adding wood to the fire to create smoke. Se ela está úmida e você está adicionando fumaça, você está adicionando... Vamos lá, deixa eu só corrigir aqui que ele está falando no meu ouvido, então às vezes me atrapalha. Enquanto a carne estiver umidade e você estiver adicionando lenha e fumaça, ela está absorvendo fumaça. That the smoke ring potentially might not form if you sous vide first, because the myoglobin chemical reaction that occurs in the meat needs to take place at lower temperatures, and there's some stuff... Outra coisa que ele está falando aqui é sobre o smoke ring, que é aquele anelzinho vermelho de defumação, que ele aconteceria na mioglobina em uma certa temperatura. On the internet there that says smoke rings won't form after around 150 degrees Fahrenheit. Que ele não formaria depois de 150 graus Fahrenheit, que o nosso Darth Vader do Fahrenheit vai colocar aí na tela. But again, that's not necessarily true. Mas não necessariamente é verdade. Smoke ring will continue to form all the way up to 170 internal, and I've observed this to be true. Até 170 Fahrenheit, que também vai ser colocado aqui na tela, ele pode se formar. Ele já levou até 175 e ela
formou o smoke ring. Não tão forte, mas ele formou. Now, looking at some YouTube videos that cover this topic, Guga did a similar experiment and he really liked the ribs that were smoked after sous viding, and JB Sous Vide also did a similar experiment and found the... O Guga, que a gente já acompanhou aqui, já fez isso e gostou muito. E esse outro cara aqui, que eu não vi quem que é, JB, também fez. He liked the ribs that were smoked first. E o vídeo do Guga parece ser bem antigo porque o estúdio do Guga já é outro. And honestly, it could just be because no two racks of ribs are identical. One rack of ribs could have been fattier or better marbled, and that's why Guga liked it, and the other rack of ribs that JB Sous Vide did were better marbled and thicker than the thinner rack that he did the opposite way. So that's why in this experiment I'm using 2 racks of ribs for each test to try to control that a little bit better. So what's my hypothesis? Ele vai usar 2 costelinhas para cada teste para tirar a chance de que possa ser a qualidade da carne. Uma costelinha está melhor que a outra e aí a gente pode achar que pela qualidade da carne a gente acaba decidindo por um processo ou para o outro. Então ele vai fazer 2 costelinhas para cada processo para ter certeza que é o processo que está deixando a carne melhor e não a qualidade da costelinha. Hypothesis for this video. Well, I think that the ribs that are smoked... E vão ficando comigo aqui. Não saia daqui, preste atenção. Vamos devagar, que vale a pena. First and then sous vide second are going to be better because I feel like they absorb more smoke flavor when they're cold and they just get a better bark when you start them right off on the smoker at the very early stage of the cook. But I could be biased because that's the way that I smoke all of my meat. So I'm looking forward to seeing what the results of this experiment will be, and maybe I'll be proven wrong, but we won't know until we actually do the experiment. So let's get to it, starting with rubbing the ribs. Vamos lá. 4 racks of ribs here. They're St. Louis style cut ribs. Costelinha St. Louis, que a gente já viu aqui os modelos, né, os estilos de costelinha. Favorite rub brands actually. This one is the smoky bacon gunpowder rub, which is Tá fazendo uma propaganda aqui do hub dele. Você pode usar o hub que você quiser, inclusive se usar o meu BBQBueno lá da Sons Temperos, ó, vai gostar bastante. Mas ele passou bem mal esse hub aí, diga-se de passagem. Vamos ver se esse aí ele compensa agora. Esse tá melhorzinho, porque o outro, pelo amor de Deus, né? Ele só mostrou o hub para a costelinha. Has a ton of different excellent flavors of rubs. One of the ones that I really like is the coffee rub. This roasted coffee gunpowder seasoning with decaffeinated coffee grounds in it. Nossa senhora. É um hub de café descafeinado, hein? Os caras estão chegando num nível... Tá bom, propaganda. Vamos lá. Vamos. Bora, bora. I'm going to take 2 of them and I'm going to put 2 of them in my sous vide holding chest. It's basically a sous vide machine, but I'm cooking with steam instead of fully submerged in water. Aqui é aquilo que eu falei para vocês. Ele está usando um sous vide que é com vapor. Então ele vai ficar no vapor numa certa temperatura, que seria a mesma coisa que emergir ele no líquido. And I'm holding these ribs at 150 degrees for 150 graus Fahrenheit, que o editor vai colocar aqui, por 18 horas. E os outros 2 que ele vai primeiro defumar e depois fazer o sous vide. I'm heading out to my Oklahoma Joe's Longhorn. I'm going to add some Fogo charcoal and light it with my grill gun. This thing is awesome if you guys want to check it out. É um festival de propaganda. Lights charcoal and fireboxes in less than 60 seconds. You don't have to mess around with a charcoal chimney, which has a bunch of smoke. Pistola de fogo. This thing is super efficient and just runs on a bottle of propane. I just use a full tank of propane, so it's even more convenient because I don't have to buy those little annoying bottles that run out constantly. Era mais fácil botar acendedor ali. Dá bom de brasa. 225 degrees Fahrenheit. I'm going to run it for around 2 to 3 ele vai fazer a 225 Fahrenheit, que o nosso editor vai colocar aqui na tela. hours at 225 degrees Fahrenheit until the ribs 2 horas. Bonita. To around 140 to 150 degrees Fahrenheit. 140 a 150 Fahrenheit é o momento que ele vai tirar elas aqui. 140 a 150.
I don't want to go much above that temperature because I've done tests in the past where I've gone up to 165, 175 before sous videing, and it didn't have as good results as the ones I just took up to 140. Então ele está tirando nessa temperatura porque nos outros testes de sous vide que ele fez, essa foi a melhor temperatura que ele encontrou para quando ele defuma primeiro e faz sous vide depois. So after those ribs are smoked up to 140 to 150, I'm taking them off the smoker and then I am vac sealing them. I am putting them in a bag and I'm adding them to the sous vide holding chest with the other ribs, and they're going to hold for Lá vai ele 18 horas para o sous vide. Smoke them. The next morning, after 18 hours, I'm taking the unsmoked ribs out of the sous vide holding chest and I'm putting them on the Oklahoma Joe's offset. Agora ele vai tirar as que estavam no sous vide e vai defumar. They're going to smoke for 2 to 3 hours at 225 degrees until they get. Agora ele vai fazer a mesma coisa, defumar por 2 horas, 2 horas e meia a 225 Fahrenheit. To a color that I like, but really I'm trying to smoke them just to get some bark, some smoke. Bonito também. I'm trying not to go too much above maybe 150. I don't want to. Ó, 150 Fahrenheit. 150 Fahrenheit o editor vai colocar aí na tela. Get too high in temperature because I want them to be consistent with the. Em teoria, pelo processo que ele fez e o tempo que ele deixou no sous vide, ela já tá macia. Então ele só tá realmente fazendo a crosta para ela ficar bonita mesmo, para trazer o sabor de defumação e deixar a crosta. Other ribs that were smoked first and then sous vided second. And after these ribs are smoked, I'm taking all of the ribs, including the ribs that were Agora ele trouxe todas e só tá fazendo o acabamento aqui no defumador. Ready to slice into them and do the taste test comparison. All right, guys, these are the ribs. Vamos pro teste de sabor. Essa aqui é a que ele fez o sous vide primeiro e defumou depois. Smoked second. Both ribs were obviously sauced and set up on the smoker the same. Tá bonito, tá bonito. Kind of similar, but these were the ones that were sous vided. Não diria que foi feito isso. Smoke afterwards. So, I'm going to slice off some nice double ribs here, right in the middle, just to give myself a really thick example. Corto pedaço do osso. Well, first of all, I'll give you guys a look. Looks pretty nice. Looks like there's a lot of moisture retention on the inside of the rib. Tá bonito. So it looks pretty good to me. Nice bark. Nice bite through texture, a little bit of tug. That's how I like them. Tá gostando, ele tá gostando. It's retained a lot of porkiness, so it's not overcooked. It's not dry at all. Não tá seco, tá com gostinho de porco. I really like these ribs a lot. Gostou bastante, chegou a lambuzar o bigode ali. Because I want to finish that off. Okay, these are the ribs that we smoked first and then sous vided second. Esse ele defumou primeiro e fez sous vide depois. Again, I'm just getting a nice double rib here, right in the middle. Mais um pedacinho de osso, né? And I'll give you guys a close-up. So, again, it's looking like it has a lot of moisture retention. It's really juicy. Let's see how it tastes. Nice bite through texture. Perfect consistency. You know what? Honestly, guys, it tastes almost identical to the last rib that I ate. So both racks of ribs. Duas muito parecidas, ele falou. Right now, almost identical. I'm going to take another slice. Well, I'll take another rib from the sous vide. Agora ele vai pegar outra, vamos ver. Outro pedaço da sous vide primeiro. Very similar to the other one. Let's get a second rack here. Agora ele pegou a outra costelinha. Lembra que ele falou que ele ia usar 2 costelinhas para testar. So, this is the sous vided and then smoked rib from the second rack. Sous vide depois defumada. Tá bonita essa aí, tá melhor que a outra. Super bite through, really good rib. This rack is better than the other one. Tá bonito. They're cooked the same way. And I'm going to take another rib. Tá melhor que a anterior, ele falou. Rack of ribs that was smoked first and then sous vided second. Defumada e depois feita no sous vide. Similar to the other ones. Essa tá mais magrinha. Vai chegar à conclusão que tudo tá gostoso. Really good bite through texture. Also extremely good. Okay, so what is my conclusion? Well, both racks of ribs that I tried using the sous vide and then smoked method and the smoke and then sous vide method tasted pretty much identical. Ó, foi o que eu falei. Ele tá falando aqui que tá tudo muito parecido. Então, tudo muito parecido. There was more variation between the racks of ribs that were cooked the exact same way because of the
thickness of the rib. One was thinner, one was thicker in certain areas. One had more fat marbling in it, and it was just a better taste. Tem mais diferença entre vamos dizer assim, as feitas do mesmo jeito, mais pela qualidade da carne. Então, uma costelinha é mais fina, uma é mais grossa, mas elas foram feitas da mesma maneira. Tem mais diferença a qualidade da carne, que foi aquilo que eu falei lá no começo, do que o método que elas foram feitas. Texture, then there was a difference between both cooking methods. So that kind of tells me that the cooking methods are pretty similar here. I wasn't a maneira de fazer, o resultado vai ser muito parecido. Pelo menos em sabor e textura, que é o que ele está mostrando aqui. Any more or less smoke flavor with either method. I wasn't getting any different texture or taste. So whether you want to sous vide first and smoke second, or smoke first and sous vide second, based on this experiment, I don't think it really makes a difference. The one thing... Baseado nesse experimento que ele fez aqui, não faz diferença em sabor e textura. Claro que a gente tem outros fatores. A gente tem perda, né? Será que perdeu mais líquido? Não perdeu menos líquido? O que é mais vantajoso? É eu fazer no sous vide ou eu fazer no coisa? O que gasta mais dinheiro? Então tudo isso tem que ser pensado. Mas para esse experimento que ele fez aqui, tanto faz. Agora vamos ver o que ele vai falar aqui. Thing I would say is it's a little bit more convenient to sous vide first and then smoke second, because I can put my ribs in the sous vide bag and sous vide them all night. So I put them in on, let's say, a Friday night. They sous vide for the next 18 hours, and then I take them out a couple hours before dinner the next day, or lunch maybe, and then I put them on the smoker. I give them some smoke. Olha, ele diz que é mais conveniente fazer tudo no sous vide antes, guardar. E aí quando eu vou fazer um jantar, alguma coisa, eu tirar 2 horas antes e defumar e servir meus convidados. Também é uma vantagem. Se eu vou fazer um evento, eu posso fazer tudo no sous vide e defumar 2 horas antes de servir as pessoas lá no evento. Então também a carne chega lá, vai ficar visível, né? Não vai ficar embalada nem nada, vai estar aparente, vai chamar atenção. Também é uma maneira de se fazer, uma maneira mais cômoda de se fazer. And then I don't have to relight the smoker and take them out of the bag and smoke them twice. So, ele não precisa, né, defumar e depois colocar no sous vide e esperar mais 18 horas. Assim, tu já fez o processo e aí tu só defuma e finaliza. Então, por isso que ele acredita que esse processo é mais conveniente. Então, resultados muito parecidos, pelo menos em sabor e textura, e tem essas vantagenzinhas aí. Bom, galera, muito legal isso aqui. Muito interessante ver métodos diferentes de se fazer. A gente já vem vendo métodos diferentes de fazer as coisas aqui. Qualidades parecidas, vantagens aí vocês têm que ver o que é melhor para vocês. Curtam o canal dele, curtam o meu canal, deixa o seu joinha aí, deixa o comentário se você já faz isso. Já tem gente fazendo isso no Brasil. O Diogo, que é meu aluno, faz isso. Meu amigo, já faz isso aqui no Brasil, já vende dessa forma, fazendo o sous vide antes e defumando depois. Tem um bom resultado, então acredito que para ele está funcionando, possa funcionar para outras pessoas também. Certo, galera? Te vejo no próximo vídeo, hein? Um abraço.